Olá! Sejam bem-vindos para a primeira live do ano de 2022, retomando as lives, as atividades da Sociedade Psicanalítica Online. Hoje com uma live assim, incrível, não tenho outra palavra, né? O feminismo lacaniano, com a Ana Laura Prates, né? É uma live da série Entrevistas, né? Essa série de lives que nós temos aí desde o ano passado, né? 2021. Então agora, esse ano de 2022, a gente está aí começando as atividades da Sociedade Psicanalítica Online por essa série de lives, entrevistas, né? Já passaram por aqui grandes nomes da psicanálise, né? E hoje mais um deles, a Ana Laura Prates, estará aqui com a gente, né? Para falar desse tema, o feminismo lacaniano. Hoje, tem gente aí certamente assistindo a gravação dessa live, né? Mas hoje, enquanto estamos aqui ao vivo, é dia 2 de fevereiro de 2022 e hoje também foi ao ar na Sociedade Psicanalítica Online um vídeo de conteúdo, um texto de um conteúdo muito bacana do nosso colaborador Cleubecir Barbosa, sobre, ele intitulou O Conhecimento da Ignorância. Eu estou aqui fazendo, olha a Gina dizendo, o óculos é novo. O óculos, na verdade, é o velho, o novo deu problema, então eu voltei com o óculos velho para cá, até que o novo fique bom de novo. Mas vamos lá, o Cleubecir Barbosa é um colaborador que já fez um vídeo pra gente na SPO, fez um texto, vai mandar outros também, mas o de hoje, assim, brilhante, um texto muito bacana, tá lá no nosso feed e eu quero aqui propagar esse texto, né? Dizer para vocês que ainda não viram, que vejam, né? Leiam lá, confiram o texto O Conhecimento da Ignorância, que foi ao ar hoje, 2/2 de 2022. E hoje também a gente está aqui, né, para começar essa live com a Ana Laura Prates, cujo tema é o feminismo lacaniano, como eu disse. Mas enquanto a Ana Laura não chega e vocês já estão chegando, sejam todos bem-vindos, eu quero começar a falar um pouquinho da programação desse ano de 2022, que está incrível, muito boa. Quero dizer que amanhã, se não me engano, ou depois, vai ao ar a divulgação dos seminários para o primeiro semestre de 2022. Aliás, eu falei aqui da programação do ano, mas eu vou falar, né, vou corrigir minha fala, né, a programação do semestre, né, porque teremos outras cositas más para o segundo semestre. Mas para o primeiro semestre de 2022, amanhã ou depois, nós teremos a divulgação dos seminários que começam na semana do dia 22 de fevereiro. Quais serão os seminários desse ano, né, a princípio desse semestre, né? Nós vamos ter mais uma edição do seminário Em Pares e por Partes. Foi um seminário que, como diz uma amiga, brilhou muito esse ano aqui pela SPO, né? É um seminário que a gente vai estudando junto, né? Entre psicanalistas e estudantes de psicanálise, por isso em pares. E vamos por partes. Começamos na metapsicologia freudiana, vamos avançando até os artigos sobre a técnica, né? É um seminário que leva de fato um semestre inteiro, né? E ele acontece na SPO toda quarta-feira às 17h30, né? Com duração aí de cerca de 1 hora, né? Como todos os seminários aqui. Então nós teremos o Em Pares e por Partes às quartas-feiras às 17h30. Teremos o Lacan Sem Pressa também às quartas-feiras, mas às 20 horas. Lacan Sem Pressa é um seminário que a gente está propondo para ler os seminários de Lacan. Vamos começar do livro 1, né, que está aqui pertinho, os escritos técnicos de Freud, ó, já está na mão para a gente começar a leitura. Quem quiser participar do seminário pode adquirir, pode ir comprando logo o livro. Também pode, né, ter acesso aí na internet, né, ele está aí disponível, né? Muito bem. E o Lacan Sem Pressa, ele tem esse título porque a gente vai ler sem pressa, ele vai ser um seminário de leitura mesmo, né, e comentários, né, a gente vai trocando sobre, e vamos aos textos do Freud, vamos a outros textos que o Lacan for citando, né, e vamos fazer isso sem pressa alguma, né, por isso desse nome. Então a gente vai ter esses 2 seminários coordenados por mim, né. Vamos ter um seminário às terças-feiras, às 20 horas, coordenado pela Michele Salles,
muito interessante, também no tema do feminino. Nós vamos ter muita coisa sobre o feminino aqui esse ano. E o tema desse seminário é a mulher, a posição feminina e as feminilidades. Vai ser muito bacana. Então, será toda terça-feira, às 20 horas, a partir do dia 22 de fevereiro. A mulher, a posição feminina e as feminilidades, que junto com o Em Pares e por Partes e o Lacan Sem Pressa compõem os 3 primeiros seminários desse ano. Nós teremos um outro seminário que já foi anunciado aqui na live com o Alexandre Simões, sobre o real, simbólico e imaginário. Mas a gente ainda está para definir a data de início deste, né, porque está dependendo do Alexandre, que será o coordenador, definir lá algumas questões de dias e horários. Muito bem. As lives vão continuar, né, ao longo das próximas semanas, né? Fiquem conosco aí, não só hoje, se preparem aí para as 2 próximas quartas-feiras também. No dia 9 de fevereiro nós teremos uma live com a Michele Salles, que será a coordenadora, né, desse seminário A Mulher, a Posição Feminina e as Feminilidades, e falaremos sobre esse tema. Então, uma live para introduzir, para abrir, para expandir o tema, né? E na sequência, no dia 22, dar início ao seminário sobre com aqueles que se interessarem. Muito bem. Na semana seguinte, a semana do dia 16 de fevereiro, sempre às quartas-feiras, vejam, essa quarta agora, né, hoje com a Ana Laura Prates, a quarta que vem com a Michele Salles e a outra, quarta-feira, 16 de fevereiro, com a Camila Vosgrau, né, também nossa colaboradora, que já apareceu aí, né, em vídeos para nós, né, que contribuíram bastante. E a Camila vem na live do dia 16 de fevereiro para falar sobre os cartéis, que tá aí mais uma novidade na SPO, né? Esse ano a gente vai começar a trabalhar com cartéis, né? Para quem não sabe, né, o que é um cartel em psicanálise, né, já pesquise, já procure saber, ou venha saber na live com a Camila Vosgrau, vamos falar e explicar um pouquinho o que é o cartel, um dos principais dispositivos de formação de um psicanalista, né? E a Camila Vosgrau vai falar especificamente sobre o cartel em que ela será a mais um, né? Mais um é uma posição no cartel, né, para quem não sabe e vai saber, né? Mas a Camila Vosgrau vai ser mais um de um dos cartéis, né? Com um tema interessantíssimo, assim, polêmico e tal, mas vou deixar pra gente falar disso na próxima live, vou guardar um pouco de surpresa, de suspense, de segredo por aqui. Nessa semana a Camila Vosgrau vai falar sobre o seminário em que ela será mais um e também sobre o funcionamento dos demais seminários. A Camila está assumindo a posição de coordenadora dos cartéis da Sociedade Psicanalítica Online. Então, a partir desse primeiro semestre, nós teremos seminários e cartéis aqui na SPO, né? Teremos algumas lives em março, algumas a serem confirmadas, mas já vou adiantando, como a gente está falando aqui do tema do feminino, né? A live de hoje, o feminismo lacaniano, com a Ana Laura Prates, a live do dia 9, né, próxima quarta-feira, a mulher, a posição feminina e as feminilidades, com a Michele Salles. A live da quarta-feira seguinte, né, com a Camila Vosgrau, também toca no tema do feminino e do masculino. Falaremos de feminismo, mas falaremos de machismo e tal. E já vou adiantar que nós teremos uma live com o título O Feminino e Seus Gozos, com a Denise Maurano, no dia 24 de março. Querida Denise Maurano também estará aí. Também faremos uma live que já está prometida aqui, então estou prestando contas aqui do sorteio do livro do Marco Leite. Vamos fazer aí a divulgação do sorteio para vocês poderem participar e vamos fazer uma live sobre psicanálise nas redes com o autor do livro, o nosso colaborador querido, professor e psicanalista Marco Leite. Vamos definir essas datas e passar para vocês. Bem, a Ana Laura Prates já está por aqui, vou chamá-la para começar a live. Vocês fiquem atentos à nossa programação aí dessas semanas, desse mês de fevereiro. Ainda vai ao ar um vídeo da Gina Vargas, fazendo um paralelo entre Freud e Jung. Vai ao ar um vídeo da Karina Stagliano falando de psicanálise com bebês. Vai ao ar um vídeo da Bibiana Malgarim falando sobre o Winnicott, já que a nossa formação aqui é eminentemente lacaniana. Ela vem dar uma pincelada de Winnicott pra gente. Bem, então, no final eu falo um pouco mais
sobre a nossa programação. Vou chamar a Ana Laura Prates para a gente começar com esse tema, o feminismo lacaniano. Está convidado. Olá! Olá, Boa boa noite! noite. Seja bem-vinda! Obrigada, Eduardo. A casa é sua. Obrigada a todos vocês. Parabéns pela iniciativa Muito de obrigado. transmitir aí a psicanálise, né? O discurso da psicanálise, digamos assim, na polis, né? E torná-lo mais acessível de alguma forma. Lembrando que isso não é formação em psicanálise, né? Não é? A gente Obrigado, está Ana nesse Laura. momento delicadíssimo, cada oportunidade a gente precisa aproveitar para falar isso, né? É verdade, é verdade. Mas muito obrigado pelas palavras. Você é da casa, né? A casa é sua. Fique bastante à Obrigada. vontade para a gente bater um papo bem descontraído aqui. Essa é uma live da série Entrevistas, então já vou convidar quem está entrando aí para fazer parte das vistas que aqui estão, mandar perguntas, mandar questões. Tem caixinha de pergunta disponível aí na live, é só clicar e enviar pergunta. Quem quiser deixar pelo comentário também, pode deixar no comentário e aí, né, a Ana Laura não precisa interromper sua fala, depois eu leio para você, volto aqui, leio, faço as perguntas que forem mais pertinentes, porque não dá tempo da gente responder todas também. Eu também já preparei algumas aqui e trouxe para você. Você falou sobre democratizar a psicanálise, né, facilitar o acesso. Eu estava aqui falando um pouquinho sobre a nossa programação desse mês e também dos seminários e cartéis para o primeiro semestre. Não citei o projeto que já está acontecendo, que é o Divã Online, que é para indicação, né, de psicanalistas, né, facilitando o acesso para pessoas de qualquer lugar aí do país e do mundo, né, fazerem análise online. Uma possibilidade que já existia, mas se abriu aí, né, com a pandemia, né, de maneira bem mais significativa. Né? Muito bem, mas vamos a nós aqui, a nosso assunto tão pertinente, tão importante, né? Quanto falar que isso aqui não é uma formação, o assunto, né, o feminismo lacaniano. Ana Laura, eu vou te fazer duas perguntas iniciais, assim. E aí você pode ir abrindo seu discurso, pode ir ramificando, fique muito à vontade. E eu vou te fazer duas para você escolher por onde você quer começar e como você quer trabalhar. Primeiro, eu queria te perguntar, assim, como é que você pensa os termos e os conceitos que são usados aí das mais diversas formas, assim, feminilidade, feminino, feminismo, né? E por vezes a gente fica assim, eu uso esse, eu uso aquele, qual eu uso agora? O que cada um quer dizer aqui, né? E no contexto psicanalítico, né, esses nomes vão ganhando alguns contornos, né? Queria pedir para você falar um pouquinho disso para a gente, talvez enquanto responde o que é o feminismo lacaniano, né? A gente intitulou a live assim, mas eu estou bem certo que algumas pessoas estão entrando aí agora na live querendo saber o que é esse tal de feminismo lacaniano. O que mudou, né, no movimento feminino e feminista com Freud? E o que mudou de Freud para Lacan? Né? O que mudou com Lacan? Então, estão aí algumas perguntas iniciais para a gente abrir, fazer um percurso aí, né, histórico, social e conversar bem à vontade sobre. Vamos lá. Bom, obrigada pelas perguntas, são várias mesmo, né? Já começamos quente no dia de Iemanjá, né? Que ela nos ajude aí a responder essa entidade aí feminina, né? Do candomblé, muito significativa, aliás, né? Porque ela tem essa coisa da maternidade, né? Que é um outro ponto também que a gente depois precisa conversar. Uhum. Mas, assim, essa questão, ela é delicada para falar a partir da psicanálise, porque sempre que a gente se refere ao feminino, de alguma forma é um predicado, né, Eduardo? Assim, então, algo é feminino, então, uma roupa feminina, né? Então, a menina veste rosa, a menina veste azul, quer dizer, ou seja, diria supostamente de algo específico da mulher, né? E nesse sentido, suporia que há uma entidade chamada mulher, né, em relação a essa entidade, em relação à qual a gente poderia atribuir alguns predicados, né?
ou alguns adjetivos, ou algumas propriedades que fossem inerentes a essa entidade, né? Então, a dificuldade que a gente fica, assim, enquanto psicanalistas, é que se a gente sustenta que não existe essa entidade chamada mulher, que não quer dizer que não existam mulheres, não é? Aí a gente já começa, então, a desdobrar aí algumas das questões que você trouxe. A gente problematiza essa questão desse predicado, né? O que é que seria algo especificamente feminino? No meu livro até eu começo conversando, abrindo essa conversa. O que seria uma sexualidade feminina? Tem todo um debate na literatura, por exemplo, se existiria uma escrita feminina. Veja que tudo isso, de alguma forma, supõe uma essência do feminino, uma essência da mulher. E é isso que a gente vai poder, e é importante que a gente o faça, né, problematize isso, né, a essência do feminino. Agora, o fato é que por determinadas coordenadas históricas e culturais, que eu acho que a gente pode também retomar, assim, ainda que de uma maneira rápida, né, aqui, esse nome, esse significante mulher, ele foi ganhando consistência, né, ganhando consistência imaginária, estabilizando, né, uma série de características que justamente supõe-se que sejam inerentes à mulher, e muitas dessas características são características que envolvem relações de poder, quer dizer, não é contingente, não é, assim, não é por acaso que se atribui à mulher algumas características, né? Como, por exemplo, serem mais delicadas, ou serem mais carinhosas, ou terem uma propensão supostamente natural ao cuidado, ou por serem mães, por terem essa potencialidade, né, biológica de parir, né, o que é diferente de ser mãe, né, mas então por terem essa característica biológica, né, de gestar e parir, então necessariamente elas estariam mais aptas, né, a cuidar, então elas teriam que ficar mais dentro de casa, enfim. Então todas essas características que vão se estabilizando num determinado momento histórico, né, passam a ser queimadas, porque envolvem relações. Os feminismos, eu sempre gosto de colocar no plural, eles são, de alguma forma, uma resposta das mulheres a isso, né? Uma reação das mulheres a isso, né? E uma resposta, quer dizer, não é bem assim, né? A gente não tem que necessariamente ficar nessa situação, né? Que já foi muito pior, assim, no mundo ocidental, digamos, né? Porque nós somos mulheres. Então, o feminismo é um movimento que surge, né, dentro desse contexto, justamente para poder contestar essa naturalização de algumas situações, inclusive extremamente violentas, né, em relação às mulheres, de uma maneira em geral. Mais em algumas do que em outras, inclusive é um outro ponto muito interessante também. Agora, em relação ao feminismo lacaniano, isso é uma espécie de provocação, né, Eduardo? É uma provocação que eu tenho feito. Às vezes eu falo feminismo da psicanálise, né? Porque existe uma conversa muito relevante, muito importante, muito significativa entre os feminismos e as psicanálises, que também precisam ser colocadas de certa forma no plural, mas a psicanálise, ela tem algumas coordenadas, digamos assim, que a gente acha que pode dizer que sejam consensuais, né? A interpretação, a transferência, o inconsciente, a pulsão, né? O desejo. Eu acho que são algumas coordenadas assim, teóricas, né? E ali em relação à clínica, principalmente a transferência e a interpretação, que são um consenso, né? Que convergem entre os analistas, né?
E a questão dos feminismos é uma questão que tem sido muito debatida hoje. Então, quando eu digo assim um feminismo lacaniano, é um pouco querendo provocar a continuação dessa conversa, não no sentido de reduzir a psicanálise aos feminismos, muito menos os feminismos à psicanálise, o que seria absolutamente indesejável e impossível, né? Mas de poder, talvez, dar a minha contribuição para que esse diálogo possa continuar se desenvolvendo, porque eu acho que é um diálogo muito fértil para os dois lados, né? E eu acho que tem nessa conversa que não é sem chiado, não é sem ruído, não é sem divergências, inclusive muito significativas e relevantes, um tanto disso é mal entendido também, né? Então, eu acho que às vezes há uma leitura assim um pouco equivocada da questão da sexuação no Lacan, né? Porque de fato é uma formalização difícil que exige uma certa iniciação na lógica, né? Ele propõe uma formalização, e se ele propõe uma formalização, é porque de alguma maneira ele está supondo, né, que a linguagem natural do dia a dia não dá conta de falar disso, que a gente precisa da lógica e não de qualquer lógica, né? Então, de fato, é algo bastante sofisticado, vamos dizer assim, essa formulação lacaniana, né? Mas ao mesmo tempo é um operador teórico clínico muito potente, né? E que eu acho extremamente feminista, isso eu acho mesmo, né? Como tem outras noções e conceitos da psicanálise que eu também acho, eu até gostaria depois, aqui ao longo da nossa conversa, de trazer alguns deles, né? Claro, claro, importantíssimo. Mas é isso, né? Assim, grosso modo, eu diria que o que feminismo lacaniano é mais uma provocação, né? Tanto no sentido da gente ler Lacan com o rigor que ele merece e exige, quanto também, de alguma maneira, a gente poder desarmar um pouco as feministas que, não sem uma certa razão, em algum momento tomaram a psicanálise um pouco como inimiga, né? Como se a psicanálise reproduzisse, digamos assim, né, o mesmo discurso machista, patriarcal, né, de Não sem opressão. razão, não sem razão, como você sublinhou, né? Eu vou voltar Não, nesse não, ponto com então, eu você. acho que a gente está no momento, né, Eduardo, de ouvir as razões de todos os lados, inclusive antes da gente se posicionar sem antes escutar, né? Eu estou muito nesse movimento, sabe? Então, assim, eu ter escutado as feministas, muitas delas, das mais variadas vertentes, algumas com as quais eu não concordo, inclusive, né? Mas poder escutá-las e poder voltar à psicanálise a partir dessa crítica e tentar, então, eu como psicanalista, explicar melhor o que eu estou querendo dizer, foi algo muito importante, assim, para a minha formação permanente, né? Então, eu acho que é uma contribuição que eu ofereço, assim, na medida do possível também. Acho que cada uma e cada um oferece aquilo que pode, né, para contribuir no Claro, debate. essa sua provocação, assim, com esse título proposto, né, o feminismo lacaniano, é muito interessante. Aí você responde isso também de uma maneira muito interessante, que assim como o feminismo não é um só, né, não dá para falar o feminismo, né, como você também falou aí, não há essa entidade a mulher, né, são vários, né, movimentos feministas aí acontecendo, né, aí dá para entender de uma maneira bem interessante que o feminismo lacaniano, né, é um viés, é uma forma de fazer, né, é um deles, né, assim, de uma maneira muito interessante. Agora, a gente está num momento, né, você sublinhou isso muito bem, um momento crítico, assim, até para se posicionar em algumas coisas é bem complicado, né, assim, eu quero inclusive sublinhar aqui, né, que eu estou aqui na condição de entrevistador, né, de psicanalista que escuta mulheres na clínica, né, mas assim, diante do tema, esse não é meu lugar de fala, né, isso é importante de dizer aqui de alguma maneira, porque existe, né, algumas
feministas, e entre as que você ouve, eu imagino que hajam algumas delas, né, que entendem inclusive que não, os homens não podem sequer falar disso, né? Então eu estou aqui no lugar de quem escuta mulheres, né, assim, e que estou aqui também, né, movido por uma curiosidade, por um desejo, né, para te entrevistar, para ouvir sobre. Estou aqui apoiado, né, em colaboradores que me ajudaram aqui a pensar algumas questões. Quero agradecer, inclusive, a Michelle e a Laís, que pensaram aqui comigo. É, mas assim, você fala também de uma coisa muito importante, né, que é sobre esse momento, né, e como é que a psicanálise é vista nesse momento, que muita coisa é criticada, algumas com razão, outras, né, outras nem tanto, né? E aí tem um ponto assim bacana, né? Assim, o Lacan é um homem falando de mulheres, né? O Lacan é um homem aí fazendo alguns movimentos, né, em prol do feminismo, e aí você inclusive citou aí, né, alguns conceitos, algumas ideias que ele traz e tal. Tem uma questão do Lacan que é muito conhecida, assim, acho que, se não de todos, de quase todos que estão aí nos assistindo, que é aquela colocação clássica: a mulher não existe. Tem tudo de ver com o que você já falou, mas eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre isso. Como é que você lê, né, o Lacan, da posição do Lacan, falando sobre a mulher não existe? Essa inclusive, acho que é uma questão que eu vou trazer aqui, né, agora para você, depois para Michele Salles, depois para Camila Vosgrau, depois para Denise Maurano, né, para todas as mulheres que forem passar aqui para falar disso, assim, porque eu acho que existem formas muito específicas de escutar isso, né? Claro que não dá para dizer que tem uma forma certa. É por isso mesmo que eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso, né? Então eu queria que você me contasse um pouco como é que você escuta, né, o Lacan dizer a mulher não existe. Quais são os desdobramentos disso, né, no nosso campo? Bom, primeiro vamos falar do lugar de fala, né? Que eu acho que é importante. Eu acho que a gente, como psicanalista, jamais concordaria com qualquer tipo de posição que dissesse que alguém não pode falar alguma coisa, né? Acho que, Eu quero te perguntar sobre isso. Guarde sua resposta aí. né? Eu acho que Mas vamos lá. assim, acho que é muito diferente não poder falar e ter noção do lugar desde onde você fala. Acho que aí é uma diferença sutil, mas muito importante, né? Importante. Do mesmo modo, assim, eu acredito que a psicanálise ela só pôde aparecer na cultura porque houve um homem que, numa época muito desfavorável para que isso acontecesse, embora uma época de transição, uma época de mudança, um mundo em grandes transformações, né? Uma época de uma certa decadência, digamos assim, de uma certa sociedade, né? Não é à toa que logo depois eram as guerras, né? A primeira e a segunda, mas um homem chamado Sigmund Freud, ele escutou as mulheres, né? Acho que isso foi um ato realmente bastante ousado, eu diria, do Freud, né? E ao escutá-las, ele foi, sem sombra de dúvidas, um dos protagonistas, não sozinho, mas foi um dos protagonistas que ajudou a dar voz, né? Porque a oferta produz a demanda, né? Então, quando você oferece uma escuta, a fala vem, né? E nem que veio a fala, veio junto o desejo, né? Veio junto o sujeito do inconsciente, que é o sujeito do desejo. Então, você vê que curioso, naquela época, final do século XIX, quando estava surgindo o que em algum momento foi considerada a primeira onda do movimento feminista, embora o feminismo negro questione um pouco isso, né? Porque a primeira onda foi um movimento fundamentalmente de mulheres brancas, né? E ali reivindicando os seus direitos, reivindicando que a mulher era um sujeito de direito, que a mulher era praticamente uma propriedade ou do pai ou do marido, né? Ela, inclusive, não tinha direito de ter propriedade em seu nome, né?
Então, cuidado, né, gente? Antes da gente falar qualquer coisa contra as feministas, vamos lembrar que a gente só está podendo aqui falar, usar calça comprida, ir e vir, viajar, trabalhar, porque alguém antes da gente lutou por esses direitos, né? Pouquíssimo tempo atrás não tinha, né? Então, enquanto elas estavam ali reivindicando seus direitos, né, a mulher enquanto sujeito de direito, Freud trouxe esse outro aspecto da mulher enquanto sujeito de desejo, né? O que significava que ela tinha sexualidade. Então, é algo que hoje parece trivial, mas na época foi extremamente significativo, isso que o Freud fez, né? Um outro ponto, Eduardo, que eu acho assim pouco valorizado também, mas muito radical, inclusive nesse ponto Freud ele antecipa em algumas décadas, né, a Simone de Beauvoir, é a radical separação que ele faz, isso já em Introdução ao Narcisismo, em 1914, é a radical distinção que ele faz entre mulher e mãe, né? Ele chega, não sei se vocês se lembram, é que ali o Freud fala em termos de amor, depois Lacan vai reler isso em termos de gozo, né? Que é uma noção que não está no Freud, mas ali no Introdução ao Narcisismo, Freud diz que tem duas formas de amar, né? O amor objetal e o amor narcísico, né? E ele diz então que o homem, a forma masculina de amar é o amor objetal e a forma feminina é o amor narcísico, salvo quando a mulher é mãe, porque daí ela experimenta o amor objetal. Então é Freud quem diz que a mãe está mais do lado do homem, digamos assim, né? Que Lacan retoma isso depois nas fórmulas da sexuação. Então a psicanálise propõe essa não redução da mulher à maternidade quando a gente estava no auge dessa família burguesa, né, que quando surge aí na modernidade, justamente opera essa redução, uma. Falhou um pouquinho aqui para mim. Alguém sinaliza aí se é a minha conexão ou da Ana Laura, por gentileza? Alguém sinaliza para mim aí, foi a conexão dela que falhou? Foi a dela, né? Vou convidá-la mais uma vez aqui. Achei que pudesse ser a minha. Estou aqui fazendo cara de paisagem para vocês enquanto eu descubro. Espera aí que o negócio tá bom, a gente não pode perder não. Espera aí. Oi, voltou? Voltou. Vamos lá. Então, até onde que vocês ouviram aí? Vamos lá, gente. Ajuda, sinaliza aqui para mim, porque eu estava ouvindo bem e depois começou... Você estava ouvindo bem? Eu estava ouvindo bem, mas aí vamos ver se o pessoal estava ouvindo também. Depois começou a aparecer um movimento de carregando. Isso. Vamos lá, sinaliza aí alguém que está ao vivo com a gente. Bom, mas rapidinho, só retomando, né? Então eu estava dizendo que essa radicalidade... Eu estava aqui hipnotizado. A radicalidade dessa separação entre mãe e mulher foi uma coisa proposta pelo Freud, né? E lembrando que esse é um dos fundamentos da família burguesa. Não sei se vocês conhecem uma historiadora francesa chamada Elisabeth Badinter, que ela escreve um livro assim incontornável, eu acho, para todos os psicanalistas, né? Que é a história de um amor conquistado, o mito do amor materno, né? Quer dizer, foi necessário criar esse mito do amor materno como algo natural, né, para sustentar a família burguesa que inventou a infância, tal como nós a concebemos também, né? Então, esse par aí, né, mãe e criança, ele sustenta, são dois pilares da família burguesa. Então, o pai sai para trabalhar e a mãe, alguém tem que ficar cuidando desse serzinho que vai exigir anos e anos de dedicação para que venha a se tornar um adulto, né? Que é uma concepção muito nova também de infância, essa nova assim, em termos históricos, né? Seculares, assim, digamos, né? Então veja que o Freud ousar dizer que a mulher não se reduz à maternidade, aliás, muito pelo contrário, a mulher está em outro lugar que não a maternidade,
A maternidade é o lado, o aspecto feminino que a torna, inclusive, mais parecida com os homens, né? Em termos de posição, né, de sujeito-objeto ali, né, na dialética do desejo, é algo extremamente, vamos dizer assim, inédito ali naquele momento e que traz uma abertura muito grande para as mulheres, né? Depois acho que tem várias outras coisas, e o Lacan, quando ele vai radicalizar isso, né, dizendo que a maternidade é uma função, aí Lacan já pós Simone de Beauvoir, né, já como filho, já como herdeiro das questões colocadas por Beauvoir, que são questões também incontornáveis, né? E uma delas é essa, só que a Simone de Beauvoir, ela propunha uma espécie assim, que o único jeito da mulher ser um sujeito de pleno direito, né, inclusive intelectualmente falando, e ter liberdade e tal, e na época dela, lembramos que não tinha nem pílula anticoncepcional, né, era rejeitar completamente a maternidade, né. Então, ela não via a possibilidade de algo que a psicanálise propõe de uma maneira muito interessante, pelo menos a distração lacaniana, que é a de você poder sustentar a divisão entre a mulher e o homem. A psicanálise oferece isso para as mulheres, que escolhem ser mães, né? Que é possível sustentar essa divisão, que você não tem que escolher entre ser mãe e ser mulher, né? Então, veja que quando Lacan radicaliza essa formulação freudiana, né, de dois modos, né, eu diria, dizendo que a maternidade é uma função. Ora, se ela é uma função, qualquer um pode exercê-la. Isso não tem a ver com um corpo biológico. Não é porque você tem mama, não é porque você tem vagina, não é porque você pariu, não é porque você tem útero, ovário, como a Simone de Beauvoir diz, né, que o destino da mulher é traçado porque ela tem ovário, né? Então ela está condenada a ser mãe, né? E se casa, necessariamente vai ser mãe, a não ser que tenha algum problema, né? Biológico, porque não tem anticoncepção, você vai viver um estupro constante dentro do casamento, que é outro tema muito pouco comentado, né? Mas que a Simone toca nesse ponto delicado, porque os homens tinham direito de ter sexo no casamento. Então, querendo ou não, a mulher tinha que fazer sexo. Em tendo sexo, ela necessariamente engravidaria, porque não tinha anticoncepcional. Então, era inexorável, digamos, esse destino, né? E o Lacan justamente fala que isso é uma função, que não tem nada a ver com o corpo biológico. Um homem pode perfeitamente exercer a função materna, né? Então, você vê que é muito radical essa noção de função materna. E ele dá um outro passo também muito importante, separar a histeria de feminilidade, acho que também isso é um outro passo importante que o Lacan dá. Importantíssimo. E mais para o final do aí, histeria tem a ver com o útero, né? Então, já surgiu ligado a algo da anatomia feminina lá na Grécia, né? Então, essa separação que ele faz não é nada óbvio, né? É um ato também, um ato clínico, né? Porque se verifica na clínica que há homens histéricos, que há mulheres obsessivas, que há ambos podem ser psicóticos, perversos, enfim, que tipo clínico não tem nada a ver nem com anatomia, nem com gênero, nem com nada disso, né? São outras questões que estão em jogo. E, finalmente, mais para o final do ensino, então para chegar, né, na questão da mulher não existe, quando ele vai reler essa divisão que o Freud faz ali, né, em 1914, com a teoria dos gozos, né, quer dizer, introduzindo essa noção de gozo, que é uma noção lacaniana, que hoje em dia já foi, assim, adotada, eu acho que por todas as vertentes da psicanálise, outros psicanalistas winnicottianos, né, freudianos, laplanchianos e tal, falando de gozo, assim, com a maior naturalidade, né, porque eu acho que porque eu acho que é uma noção, é um operador clínico essencial mesmo, né? Pensando assim que o desejo está fundamentado sempre na falta e na busca de algo que de alguma maneira viria a dar conta dessa falta, só que a gente sabe que não existe, né? Mas ele é movido por isso, e o gozo como alguma experiência que tem a ver, ao contrário, com o excesso, né? Com alguma coisa que nos encharca, com aquilo que faz falava do incremento de excitação, né? Alguma coisa que nos toma
e que nós não temos sequer palavras para falar daquilo, então é aquela coisa que transborda, para usar a expressão do Chico, né? Buarque, aquilo que não tem governo nem nunca terá, né? Então, foi importante o Lacan ter formalizado esse aspecto daquilo que excede, né? Porque acho que Freud formalizou muito bem, ao seu modo, né? Com os recursos teóricos que ele tinha, aquilo que falta, né? E como que o neurótico, e cada um ali dos tipos clínicos, que são modos diferentes de estar na linguagem, vão lidando com essa falta, né? Que é estrutural. Mas eu acho que o Lacan, de alguma maneira, ele pôde formalizar isso que excede, né? Então aí você tem a questão dos modos de gozo, que é algo muito interessante na construção teórica do Lacan, né? Agora, essa coisa da mulher não existe é justamente, né? Ela vem exatamente nessa mesma direção, quer dizer, de dizer que, de radicalmente, né, dizer e sustentar, e a clínica psicanalítica oferece isso para gente no nosso cotidiano da escuta, né? Que que a mulher, né, enquanto corpo, enquanto anatomia, né, não, ou seja, a fêmea da espécie não vai dizer, não, isso não é suficiente para criar um conjunto, né, um conjunto unitário de todas as mulheres, de modo a que a gente possa fazer dois conjuntos, o conjunto dos homens e o conjunto das mulheres, né? Não que o conjunto dos homens seja determinado pela biologia, também não é. Né? Alguém que anatomicamente nasce com ovário e tal pode se colocar como homem, tanto enquanto gênero, enquanto modo de gozo, né? Que são coisas diferentes. Gênero é uma coisa, modo de gozo é outra. Gênero não é uma noção psicanalítica, a gente tem que dialogar com ela, né? Mas ela é uma noção extraterritorial, digamos assim. Como a noção de gozo não é uma noção dos sociólogos, nem dos antropólogos, nem dos filósofos, é uma noção da psicanálise, né? Então, a gente precisa ter claro esses dialetos para a gente poder conversar, né? Então, quando o Lacan fala que a mulher não existe, ele está dizendo assim, bem, a anatomia não é um destino, né? Mas os homens, eles têm um significante, que é o falo, né? Em torno do qual eles podem se agrupar, formando uma unidade. E é sempre uma unidade mais ou menos capenga, não é uma unidade dada para o todo sempre, de uma consistência inquestionável, universal, muito menos transcendental, tampouco eterna, né? Mas é uma certa estabilidade, digamos assim, de, de unidade, que ainda que claudicante, porque ela é sustentada, na verdade, numa contradição, né? Ela é sustentada, essa unidade é tão frágil, na verdade, né? Porque ela é sustentada numa contradição, quer dizer, ela é sustentada na ideia, né, de que existiria um ali, né, tão fálico, tão fálico, tão fálico, né, que seria uma espécie de exceção, digamos assim, que sustenta, de alguma forma, então, essa identificação da castração, né, de todos serem desejantes, digamos assim, né, porque todos estão, de alguma forma, orientados, assim, por essa noção de falo, que para a psicanálise é uma noção muito íntima, né, e muito ligada a uma noção de falta, né, porque o falo, na verdade, ele é o significante da falta, ele é o significante que marca a presença e a ausência, né. Então você vê que essa unidade do lado homem, ela é uma unidade muito frágil, né? E é uma unidade, inclusive, que os homens analisados também vão precisar atravessar, digamos assim, para que cada um possa saber com o seu desejo singular também, né? Agora, acontece que do lado das mulheres, né, você não tem um mesmo significante, digamos assim, que seria um par ordenado desse, né? Quer dizer, um outro significante que a cultura fornece para formar esse conjunto, né? Quer dizer, as mulheres como seres falantes, elas também estão, de alguma maneira, ordenadas aí por esse mesmo significante da falta, né? Por essas mesmas coordenadas
que orientam, nos orientam enquanto sujeito desejantes, digamos assim. Então, a gente também está, né, como desse lado homem, quando a gente é mãe, quando a gente está aqui falando, quando a gente é sujeito, quando a gente coloca os nossos objetos ali para tentar tampar nossa falta, né? A gente é o tal da humanidade, digamos assim, né? É aquilo que nos torna humanos, é o fato de sermos seres de linguagem e de o nosso desejo estar orientado, né, por uma falta, se nós somos neuróticos, digamos assim, né? Mas existe toda uma outra experiência, né, corporal, experiência de gozo, né, experiência de relação, digamos assim, com o parceiro ou a parceira, né, tanto faz em termos de gênero, na parceria sexual, erótica e amorosa, que não vamos dizer assim, de todo colonizada por essa lógica fálica, que é uma lógica do mais ou do menos, é uma lógica da contabilidade. Não é necessariamente uma coisa ruim, né? Ela é ruim quando ela é usada, né, para submeter o outro, não é? Para constranger o outro, muitas vezes para eliminar o outro, não é? Então, quando esse poder é usado dessa forma, né, Para usar o outro, né? para usar o outro, abusar do outro, né? Mas o fato da coordenada fálica existir enquanto, digamos assim, para fazer aí uma comparação com o que o Marx fala a respeito do dinheiro, né? Enquanto um equivalente geral, enquanto uma referência de medida, né? De uma diferença, ela não necessariamente você não necessariamente precisa atribuir um juízo de valor a esse equivalente geral. Mas acontece que constata-se, né, na clínica, e acho que essa é uma grande contribuição que a psicanálise pode dar, que nem tudo é colonizado por essa lógica fálica, né? Nem todas as experiências, né, de encontro entre corpos falantes, ela é passível de ser contabilizada, né? Há experiências que excedem, né? Que extrapolam, que transbordam, como a gente estava falando, né? E essas experiências, elas são muito difíceis de serem alcançadas pela linguagem, né? Porque justamente, quer dizer, é uma contradição de termos, quer dizer, se ela é algo que está fora daquilo que a gente chama do campo do simbólico, daquilo que pode ser ordenado, daquilo que pode ser contabilizado, daquilo que pode ser, né, narrado, daquilo que pode ser elaborado, para usar um termo do Freud, né? Justamente são experiências muito mais de corpo, né? E essas experiências de corpo, elas podem, inclusive, potencialmente, programarem uma angústia, né, Eduardo? Porque aquilo que você não consegue pôr em palavras, isso também desde Freud, né, fica ali como, de novo, né, incremento de excitação, né, angústia, né, o aumento ali, né, no corpo, dessa sensação que aí muitas vezes vira sintoma, né? Vira sintoma porque não encontrou um caminho de representação, né? Mas uma coisa é você não encontrar um caminho de representação porque aquilo está recalcado, né? Outra coisa é não encontrar um caminho de representação porque a representação daquilo não existe, né? Então, quando Lacan fala a mulher não existe, ele está usando aí o artigo feminino, né? No francês, o la, que corresponde ao nosso a, que designaria, digamos assim, um conjunto que dá consistência para um conjunto universo das mulheres, onde caberiam todas as mulheres. Ora, se não é o corpo biológico que dá esse parâmetro, né? Então, o que seria? Né? O que seria? A gente voltaria a determinados atributos imaginários, né? Então, eu acho muito importante essa sustentação do Lacan de que a mulher não existe, embora lá nas fórmulas da sexuação ele chame o lado não todo fálico de lado mulher,
que é um outro ato, né? O Lacan, ele não teme o paradoxo, né? Muito pelo contrário, e eu acho que nenhum de nós psicanalistas deveria temê-lo, né? Eu acho que o paradoxo é o que nós temos de melhor. Sustentar que a contradição é viável, né? Que um sistema pode ser contraditório e ainda assim se sustentar, eu acho que é uma das grandes contribuições que a psicanálise dá, junto com as lógicas paraconsistentes, né? Que justamente são as lógicas que derrogam o princípio aristotélico da não contradição. Eu acho que a gente não se dá conta do quanto a gente vamos dizer assim, ideologicamente formado, a nossa mentalidade, né, ela é, vamos dizer assim, binária, né? O quanto, mesmo que a gente não se dê conta, a gente não aceita a contradição com facilidade. A gente tende a achar que a gente tem que rapidamente resolver aquilo eliminando a contradição, É por né? isso que a gente tem que estar aqui falando sobre feminismo, né? Exatamente. Uhum. Antes de mais nada, um parêntese aqui. A Jéssica Caiado está online com a gente, mandou um grande Opa, beijo oi para você. Jéssica, saudade. Te mandou um grande beijo aqui nos Manda um comentários. beijão para ela. Mas é interessante você trazer essas colocações de Lacan, que me remetem de alguma maneira a Freud, quando você está falando assim da fragilidade desse conjunto o homem, né? Eu fiquei aqui pensando assim do que Freud traz sobre a horda primeval, né? E como que esse o homem aí, né, também remete ao pai da horda primeval, que é mítico, que não existe, né? E que esses homens vão tentar aí se identificar de alguma forma, né? Incorporar esse lugar fálico, né? E aí, voltando àquilo que a gente dizia há pouco, usar desse gozo fálico, desse lugar fálico, desse poder fálico para usar do outro, para abusar do outro feminino, né? E eu fiquei assim, pensando, a Jéssica dizendo aí, ó, saudades também. E eu fiquei pensando, né, assim, é como que isso, né, vem dando base para algumas pessoas estarem colocando assim, talvez o homem também não exista, né, de fato. E aí, é claro que, inclusive, acho que foi a Maria Homem que gravou um vídeo falando sobre isso, né, problematizando a questão da a mulher não existe, aí ela fala sobre a fragilidade disso, né, que você trouxe muito bem, que é claudicante. Mas que tem uma unidade, né, porque isso que, né, você trouxe muito bem também. O falo tem tudo de ver com a falta, né? Não dá para dizer que ele está ali como uma coisa completa, que o falo é aquilo, né? E tal. Bem, isso dá assunto para mais de metro, mas eu queria te dizer que uma pessoa aqui, um psicanalista, Léo Paixão, deixou um comentário lá em cima, mas depois ele mandou aqui também na caixinha de perguntas, assim, ó. Lacan estaria exatamente no lugar de escuta na análise em relação à mulher? Isso seria revolucionário? Né? Antes ele perguntou nos comentários, eu me lembro mais ou menos, no sentido de que o Lacan, agora com esse conceito de lugar de fala que a gente tem, né, que lugar é esse do Lacan na psicanálise? Se é um lugar de fala, se é um lugar de escuta. E aí, como você trouxe um pouco disso na sua fala, e eu disse para você, aguarda que eu quero perguntar sobre, né? Eu já estava aqui, né, me justificando para algumas feministas sobre o meu lugar aqui, né, do que eu estou falando, mas o que você pensa, né, sobre homens, né, falando sobre mulheres, feminino, feminismo, né? O Lacan é homem, né? O que você pensa sobre isso? Respondendo um pouquinho aí o Léo Paixão e também essas questões aí que você já levantou, e agora a gente pode também falar um pouquinho melhor. Então, eu acho que tem várias coisas aí que a gente precisa ter uma certa delicadeza para não colocar tudo no mesmo saco, no mesmo balaio, né? Vamos dizer assim. Eu acho que a gente precisa ter cuidado, assim. Eu acho que o Lacan, primeiro vamos começar com o Lacan, né? Acho que o Lacan teve um papel muito importante no movimento na história do movimento analítico, né? Que foi assim trazer de novo a psicanálise para a cidade dos discursos, né? Para dialogar de novo, quer dizer, tirar a psicanálise assim do gabinete, né? Aonde ela estava começando a ficar, vamos dizer assim, reduzida a uma prática clínica médica burguesa, né? Europeia, americana, né? Bastante adaptada, né? Dependendo da vertente, assim, aos ideais, né?
de família burguesa, etc., né, de bons comportamentos, bons costumes, assim, e ele me parece que resgatou a psicanálise disso e devolveu sua verdadeira vocação, que eu acho que Freud queria, inclusive, sempre ser mundana, né, ser extraterritorial, ser mundana, dialogar com outras áreas. Então, Lacan era muito atento. Terapeste, né? Exatamente. Lacan era muito atento a isso, a tudo que estava sendo produzido na cultura, etc. Ele escutou muito as feministas, não apenas no seu divã, muitas delas, suas analisantes, né? Mas também o movimento da libertação das mulheres, depois de mais de 68 ali, né? Algumas, inclusive, criticavam o próprio Lacan ali na mesma época que ele estava desenvolvendo seu seminário, falando dos seus seminários, elas já estavam ali e já estavam respondendo, dizendo que ele reproduzia o patriarcado, tal como Freud, era falocêntrico. Eu tenho uma amiga que fala que a inveja do pênis é a faixa de Gaza entre as psicanalistas e as feministas, né? Porque tem muito mal entendido em relação a essa questão da inveja do pênis, né? E realmente é um termo muito infeliz do Freud, né? Mas é curioso como o Lacan lê isso de uma maneira totalmente diferente, né? Mas ele escutou, sim, as feministas, muitas delas no divã. Se quiser abrir um pouquinho sobre isso, fique à vontade. Porque ele lê a inveja não como inveja, ele lê como desejo, né? Ele diz, olha, no rally rola, né? Tem seres falantes que sentem que o seu desejo é causado, né? Pelo corpo do outro, assim, de alguma maneira, tomado como objeto, né? Dentro do imaginário da fantasia, e isso é o que causa o desejo, né? Nesses seres falantes. E tem outros seres falantes que o que causa o desejo é o falo. Isso a gente constata, vamos dizer assim, na psicopatologia da vida sexual dos nossos analisantes, né? Nem todo mundo, vou falar aqui, né? Porque Lacan no seminário 20 ele solta o verbo, então nós temos que soltar o verbo aqui também. Nem todo mundo fica excitado com pau duro, né? Não é para todo X, né? Não é para todo X, falando de função, né? Que um pau duro produz uma excitação sexual, né? Mas para alguns seres, algumas, né? Independente da anatomia ou do gênero, né? Isso é uma condição até, né? Produzir vamos dizer assim, causar uma ereção, né? Seja uma ereção anatômica, seja uma ereção imaginária, né? Para quem não tem o pinto ali, quando o parceiro não tem o pênis, né? Mas produzir uma ereção na parceira ou no parceiro é condição de desejo, digamos assim, para entrar na brincadeira sexual. Então é uma diferença muito grande isso, né? E a primeira escrita que o Lacan faz de uma diferença, que de novo não passa nem pela anatomia nem pelo gênero, né? É um diagnóstico justamente disso, da diferença daquilo que causa o desejo, né? Num sujeito. E constata-se que há diferenças, né? Que a fantasia, né? Isso eu gosto de colocar em termos de fantasia para a gente não ficar caindo nessa coisa, mas quem não tem pinto não vai ter ereção. Então, não é disso que a gente está falando, né? Mas o que é que faz você ficar com tesão, né? Na sua fantasia, digamos assim, né? Você faz gozar, né? Gozo é outra coisa, né? Então, aí a gente precisa diferenciar, né? Os dois operadores que a gente usa, o falo e o objeto A. Então, a primeira, vamos dizer assim, são os dois primeiros operadores que a gente pode usar para, com rigor, fazer uma diferença entre homem e mulher aí, né? Que vai além da diferença de tipo clínico, como eu disse, né? E o outro é modo de gozo, né? Porque constata-se também, né, que para alguns seres falantes gozam, né, de alguma maneira reafirmando o semblante fálico, que é sempre um semblante. Não existe falo, gente, não existe falo, não existe objeto, é sempre semblante. Se somos seres humanos, somos seres de discurso. Não há realidade que não seja de discurso.
Então nós estamos falando de semblantes, né? Nós estamos falando de máscaras. Então tem seres falantes que quanto mais reafirmam o semblante fálico, independente da anatomia, mais gozam, né? E daí eles podem, inclusive, contabilizar esse gozo, né? E tem outros seres falantes que gozam justamente ali onde não há contabilidade, que quanto mais gozam, mais eles se separam, mais eles ficam disjuntos da reafirmação de qualquer semblante. Quer dizer, que eles gozam fora do semblante, né? E se eles gozam, eles e elas, né? Aí a gente chama elas, né? Independente da anatomia, essas que gozam fora do semblante, elas gozam fora do discurso. Então, no momento da experiência do gozo, é muito difícil, porque é um gozo, de certa forma, fora da civilização. Na hora do gozo, elas estão fora do discurso. Por isso que, às vezes, a experiência do gozo é tão ameaçadora, porque ela é um pouco assim, ela pode ter um efeito quase que psicotizante, assim, naquele instante. Né? Nesse sentido de perda das coordenadas, de perda da borda, de perda né, da noção. Né? E isso é extremamente assustador. Você tem uma experiência fora da linguagem. Tem experiências místicas também, assim, e também são assustadoras, né? Algumas experiências relatam, né? Alguns místicos relatam experiências em fora da linguagem, né? Que são experiências corporais fora da linguagem, né? Então isso é uma constatação. O psicanalista não prescreve modo de gozo para ninguém. A gente não tem respeito ao gozo assim ou gozo assado. A gente aprende com a escuta das nossas analisantes e dos nossos analisantes que existem modos de gozo diferentes. Não é para falar do gozo sexual, né? Porque tem um outro modo de gozo que é o gozo do sentido, que é o que a gente está experimentando aqui, né? A gente está gozando aqui, dando sentido, né? Então, mas para falar de gozo sexual é isso. Então você veja que, voltando lá ao discurso, né, que falaram do Lacan, então eu acho que o Lacan, sim, ele escutou o discurso das feministas e tentou dialogar com elas, né? E eu acho que, inclusive, a noção de outro gozo foi uma noção que ele extraiu, né? De ter sido sensível ao que ele estava escutando, de algumas colegas dele, inclusive psicanalistas, né, que frequentavam seu seminário e que deitavam no Foucault, né? E não que outros colegas ali da época contemporânea e atualmente também não tenham escutado. Sim, mas acho que o Lacan tem uma capacidade de extrair da escuta clínica uma formalização que era realmente aí que está o gênio dele, né? E então eu acredito que tem uma noção que é uma dessas formalizações dele, que é a noção de discurso, que é muito próxima da noção de lugar de fala, que é uma noção da antropologia, né? E da sociologia. Porque, na verdade... fazer essa aproximação, viu? Eu nunca pensei assim, mas de fato... A noção de discurso do Lacan, lembra? É discurso sem palavras. O que ele está dizendo? Que você pode, por exemplo, você pode ler Karl Marx, que supostamente é super revolucionário, né, em relação ao capitalismo, à extração da mais-valia, ao proletariado. E você pode ler o Marx, fazer uma leitura no sentido de colocar em ato, não de eu pegar o texto do Marx e ler aqui. Não estou falando de enunciação, né? Enunciação também tem um pouco a ver com isso, mas é mais do que isso. Eu posso usar o discurso marxiano e constranger o outro com esse discurso de uma maneira extremamente autoritária. Né? Como, aliás, a gente conhece alguns exemplos, né? Reais de ter sido feito isso. Né? Reais, atuais. A experiência da União Soviética, né? Ali no auge do stalinismo, né? Foi exatamente isso, quer dizer, pegou o discurso, digamos assim, que absolutamente, né, revolucionário né, que entenderia a programar uma mudança, um giro de discurso libertador, né, e
aquilo foi libertador num determinado momento histórico, mas depois acabou virando uma experiência de opressão, né? Então veja que interessante, quer dizer, o discurso dominante, ele tem mais a ver com a forma do que com o conteúdo, entendeu? Você pode pegar psicanálise, você pode pegar marxismo, você pode pegar teoria de gênero, você pode pegar discurso anticapacitista, você pode pegar discurso antirracista e você fazer dele um instrumento de poder, né, no sentido do conteúdo, eu estou falando, no sentido das palavras. Por quê? Porque depende do quê? Do lugar de fala. Lugares, o Lacan fala justamente de lugares. Dependendo do lugar, dependendo do que ocupa o lugar de agente, você pode pegar um conteúdo muito subversivo, muito libertário, e você transformar aquilo num discurso de opressão. Veja que interessante, como dialoga com a questão do lugar de fala. Então, voltando à questão do lugar de fala, de modo algum me parece que a questão do lugar de fala é a questão de que então alguém não pode falar, não é? Mas hoje é isso, né, que a gente tem ouvido, assim, homens não podem falar de mulheres, né, brancos não podem falar de pretos, né, magros não podem falar de gordos. Então, eu acho que não é que então acho que a gente tem que tomar cuidado com não pode, entendeu? Eu acho que a questão é que a gente muitos vieses hoje vão levantar essa bandeira, assim, né? Quando eu, como mulher branca, vou falar de uma mulher negra, eu tenho que lembrar de que lugar que eu estou falando. Eu tenho que lembrar que eu não sou uma mulher negra, não é? Então, quando você, nessa sociedade, enquanto um homem que se identifica com o gênero masculino, né, vai falar de algo que diga respeito a uma mulher, né? E se eu, enquanto mulher, digo para você, olha, Eduardo, não é bem assim, deixa eu te contar um pouco como é que a gente vive isso. Então, por exemplo, né, se um negro vira para mim, ou uma mulher negra fala para mim, isso me machuca, isso me fere, né? Para você pode ser que não, que passe despercebido, mas para mim, eu preciso parar e dizer assim, então me conta, por que que isso te ofende? Por que que isso te fere? Eu tenho um filho com síndrome de Down, você sabe disso, então eu tenho muito essa coisa, né, da luta anticapacitista, né, e eu sei o quanto isso passa despercebido para um monte de gente. Outro dia, num grupo muito progressista do qual eu faço parte, Psicanalistas Unidos pela Democracia, importantíssimo, tem sustentado uma posição muito relevante nesse momento histórico e tal. Alguém colocou um meme que tinha aquela placa que é da ONU, né, universal da pessoa com deficiência, que é uma pessoa cadeirante, né, e estava escrito assim, área reservada para deficientes, né. E por coincidência, tinha tido uma aglomeração de bolsominions justamente ali, sabe? Aquela coisa ridícula da bandeira do Brasil com aquelas coisas. E aí a piada falava assim, quando o negócio já vem com a placa, ou seja, querendo dizer assim, é um bando de deficiente, débil mental, entendeu? Os bolsominions são um bando de débil mental. E eu faço parte desse grupo e eu escrevi ali, né? Falei, olha, eu considero essa piada extremamente capacitista, né? A postura dos bolsominions e do Bolsonaro não tem nada a ver com as pessoas com deficiência, né? E foi muito interessante o efeito que isso provocou no grupo. Inclusive de pedido de desculpas de pessoas que me escreveram em inbox, de retificação, de tirada imediatamente do corpo. Eu não estava censurando ninguém, por favor, hein, gente? Quando a gente fala, falar não é censurar. Por favor, falar não é censurar. Eu dizer para você, Eduardo, isso que você falou me ofendeu, deixa eu te contar por quê. Eu acho que está mal colocado, eu sei que não foi sua intenção. Agora tá, você pode falar assim, mas não todo mundo fala assim como você, né? Outra poderia ter ido lá, seus capacitistas, seu desgraçado, vocês estão querendo acabar com a... Sim, é verdade que algumas pessoas exageram, né? Mas a gente também precisa entender um pouco o que essas pessoas estão trazendo de opressão nas costas para reagirem dessa maneira, vamos dizer assim,
reativa, né? A gente sabe como é que é isso como psicanalista, quer dizer, às vezes você está sendo defensivo, né? Sim. Você já É, levou tanta paulada que você às vezes acaba sendo agressivo mesmo. Eu reconheço que há extrações dos movimentos identitários, né? Que essa foi uma são discussão, agressivos. essa foi uma discussão de ontem ou antes de ontem, que foi parar na mídia e tal, sobre uma participante do Big Brother Brasil também, de quando vai se defender do seu lugar, acaba por ser agressiva, né? E aí uma participante que é travesti disse, não, isso não é exatamente uma agressividade assim pura, né? Na verdade você está aí do seu lugar, ferida, né? Querendo falar, e aí parece que sempre que uma mulher vai se posicionar para falar sobre o quanto ela está sendo afetada, né? Ou ela vai, né, se passar ali por alguém que está se vitimizando, ou está agressiva, né? A histérica, essa coisa toda, né? Assim, essa é uma discussão muito pertinente que você traz. E que faz lembrar o texto que você escreveu, né, assim, para a coluna do jornal, onde o Chico reconhece, né, que a composição dele, com açúcar, com afeto, afeta as mulheres, né? E que, né, ele vai ali do lugar dele entender que aquilo, né, também em outro contexto, em outro momento, né, sócio-histórico e tal, né, mas que isso hoje, né, afeta, ofende, machuca. E aí é saber reconhecer, né, assim, esse não é meu lugar, mas tem alguém ali no outro lugar dizendo, olha, me machucou, né, assim, não tá legal, tá soando mal, né, tá afetando negativamente, né? E aí é saber reconhecer isso, né? Assim, acho que você podia, inclusive, concluir a resposta tocando um pouco no seu texto mesmo, né? Que fica aqui a minha recomendação para que todos leiam. Muito bom. Chama Qual Que, né? O meu texto lá, tá lá na coluna do GGN. Então, Eduardo, assim, o que me incomodou, eu vou ao ponto, assim, porque eu acho que tem a ver exatamente com isso, né? O que me incomodou não foi o debate em si em torno da canção, porque eu acho que esse debate ele é extremamente complexo. Inclusive, como eu digo lá no texto, acho que ele envolveria, assim, todo um debate a respeito da questão do contexto histórico no qual uma obra de arte é composta, surge, né? E o quanto o autor, que também já é um outro debate, né, enquanto sujeito, está ali concernido no seu momento histórico, né, enquanto sujeito histórico que né, não tem como sair disso, mas também a gente sabe que tem obras que ganham uma certa autonomia em relação ao autor, elas são tão incríveis, né, que meio que não importa, quer dizer, né, a Capela Sistina, assim, né, parece que é algo que tá aí até hoje, né? Michelangelo, enfim, né? É isso. Mas assim, talvez a gente pudesse até dizer que a obra do Chico é uma dessas, assim, né? Eu adoro o Chico, até falo lá no texto da importância dele na minha vida desde a infância, né? Eu já escrevi, inclusive, no jornal GGN, falando especificamente sobre a importância do Chico, assim, e da obra dele para mim, né? Pessoalmente e tal. Então, não tem nenhum problema com a obra dele, com ele como artista, né? E ele é um sujeito muito ativo, né? Então, ele nos autoriza a tomá-lo como interlocutor, porque ele se coloca como um sujeito político também, né? Ele não é apenas um compositor que compõe canções e volta lá para dentro da toca dele, né? Ele se coloca como um ator político, sempre se colocou, né? Então, acho que é natural também que ele esteja participando desse debate, né? Mas o que me incomodou, então, não foi tanto o debate em si, o mérito da questão, né? Porque, inclusive, eu acho que a gente pode interpretar a letra de várias maneiras, acho que depende de como se canta, você pode ler a música de um jeito super irônico, fazendo uma denúncia daquilo, né? Enfim, mas o ponto que eu vou é que, assim, o fato é que algumas mulheres, algumas militantes feministas, de alguma forma denunciaram ou disseram ou falaram quanto essa canção, dentre muitas outras, ou seja, essa canção entrou aí num rol de canções, né? E aí tem também uma coisa que eu queria fazer uma observação, viu, Eduardo, que é outro texto que eu já escrevi também, em defesa da Anitta, não sei se você já leu esse meu texto, que chama Vai Malandra, né? Porque também é isso, né? Quer dizer, então Tá todo no mundo, GGN também? eu não lembro se está lá, viu?
mas depois qualquer coisa eu passo para você. Eu vou Mas é colocar, interessante que eu essa vou mesma colocar o nome dele aqui inteligência, para que as pessoas é, possam pesquisar, porque o outro eu pus aqui. toda essa inteligência aí, né, que saiu em defesa do Chico, assim, contra as feministas que estavam censurando o Chico Buarque, né, são as mesmas que falam das letras do funk, que aquilo não sei o que aquilo não sei o que. Então é curioso que tem uma coisa de classe social também, e de raça, sabe? Então, assim, é sempre assim, né, a música do povo é música ruim, essa a gente pode meter a lenha, sabe? Mas o Chico Buarque, né, esse é intocável. Amo Chico Buarque, por favor, volta a falar. Cada 5 minutos eu vou falar, porque, né? Mas eu acho que tem uma coisa de classe aí que a gente precisa prestar atenção também. Mas, enfim, voltando à questão, eu acho que a letra em si, ela é passível de ser é um debate muito profundo, muito, muito sério, muito complexo, né? E que precisa ser feito. Tem letras que são racistas, aí entra também a obra do Monteiro Lobato e outras, né, que já foram também questionadas em relação a isso. E aí acho que é um debate que a gente precisa cada vez mais colocar em cena de uma maneira séria, responsável, né, com rigor que exige, e não é de censurar nada, né, a não ser, Esse é claro, um obras que assunto que façam não. a não ser Esse obras é um que façam assunto que não vai se esgotar, apologia, né? né? Apologia ao fascismo, apologia à tortura, apologia. Então, não sendo isso, as obras estão aí circulando, mas a gente precisa debatê-las, porque as obras, justamente por estarem circulando, elas são públicas. E elas são passíveis de crítica também. Nenhuma obra, por mais genial que seja, não é passível de crítica. O que é E diferente de censura, né? elas Mas, tocam, né? Pode concluir, pode desculpa. falar, não, pode falar, pode falar. Eu ia dizer assim, elas tocam, né, numa questão do imaginário social, elas alimentam Claro, preconceitos, visões, claro, né, assim, claro. formas de olhar o outro, né, assim, Sim, tudo isso, né, assim, que a gente pode deslocar daí também para o sim. contexto O racista, né, que debate vai sobre o aparecer. nu, por exemplo, no cinema, o debate sobre o nu, né? O debate que foi ali colocado, por exemplo, na época do Império dos Sentidos, né? Que ele tinha ali toda uma pretensão de trabalhar com a questão da realidade dos corpos, né? Então ele falava, contanto que você não coloque em risco a vida do ator, tudo aquilo que pudesse ser feito mesmo pelos corpos deles, eu vou fazer levando a uma experiência extrema de realismo. Então, eles estavam ali fodendo mesmo, né? E aí foi chamado de filme pornográfico, e até o fim era sustentado de que aquilo não era um filme pornográfico, que era uma outra questão da estética. Então, né, a questão da imagem, assim, do status da imagem no filme, né? Que depois outros diretores desconstroem isso e dizem muito pelo contrário, pode ser tudo construído, porque não é disso que você está. Então, esses debates, Eduardo, são debates muito interessantes, entendeu? Que envolvem a relação da estética com a ética, que envolvem a relação da arte com a história, que envolvem a relação da obra com o autor. Ele é múltiplo e ele é muito profundo. Agora, veja, o que me incomoda, né? O que me incomodou especialmente nesse caso é que as coisas que eu li não iam nesse sentido. As coisas que eu li não iam assim, bem, as feministas disseram isso, deixa eu ver o que elas falaram. Isso eu entendo, mas aquilo acho que está exagerando, mas veja, não é isso que o Chico quis dizer, ou no contexto, ou a entonação com a qual a Nara canta, ou a Bethânia. Vamos debater. Não é assim. Essas burras, isso é ridículo, estão censurando o Chico. Olha, eu falo assim, o dia que as feministas pobres de nós, né, tivermos 1/3 do poder que nos foi né, atribuído, o mundo seria bem diferente, teria menos feminicídio, porque assim, que poder que mulher tem nesse mundo atual, pelo menos no mundo em que eu vivo. Eu não tenho direito de acabar essa live, eu moro aqui perto da Avenida Paulista, e sair para dar uma volta sozinha na rua. Eu não posso deixar minha filha sair agora para dar uma volta sozinha na rua, entendeu? Que poder que eu tenho para censurar o Chico Buarque? Mesmo que eu tivesse gritado, eu estou falando eu, você está entendendo, Sim, estou entendendo é um eu perfeitamente. retórico aqui.
né? Se eu, mesmo que eu, né, ou essas tais feministas aí, tivéssemos saído pela rua gritando, berrando, jogando pedra na casa dele, pelo amor de Deus, ninguém fez nada disso. Então é engraçado que não pode cancelar o Chico, mas pode cancelar as feministas. Ninguém cancelou o Chico. As pessoas simplesmente disseram que aquela música feria, machucava, né? E podia ser potencialmente reprodutora de um discurso machista. Algumas feministas, não foram nem todas, falaram isso. Né? E o Chico, homem feito, que eu saiba, inteligente, politizado, né, casado com uma das maiores advogadas do país atualmente, antes casado com uma grande atriz, a Marieta Severo, incrível, né? Que você sempre conviveu com mulheres inteligentes, independentes, né, importantes, relevantes nas suas áreas, decidiu não cantar essa música, né? Porque entendeu, né, assim, o lugar de fala dessas mulheres que estavam ali, né, se dizendo afetadas com isso. Eduardo, eu acho que assim, porque ele se incomodou, porque ele escutou e falou, puxa vida, né? E ele poderia ter dito assim, elas têm razão, mas a música foi feita em outro contexto, ou agora eu vou cantar com uma outra, ou outras mulheres podem cantar, né? Então, ninguém está proibindo ninguém de cantar nada, ninguém tirou a música do Spotify. Você está lá todas, não tá, a música não está censurada, né? Eu posso, de repente, cantar com açúcar com afeto aqui, de um jeito, transformando a música num rap e fazendo a música de um jeito que torne ela justamente, sabe, um grito, né? E abre os meus braços para você, entendeu? Eu posso fazer uma entonação disso que a gente sabe, a gente é psicanalista, a entonação muda completamente no sentido. Ou um homem pode cantar essa música. Olha só, por exemplo, a Marina Lima, nos anos 80, fez isso, sabe com que mulher? Com que canção? Do Erasmo? Aquela... Você precisa de um homem para chamar de seu. Mesmo que... Então, a canção do Erasmo, a letra inteira dizia assim, nessa parte, né? Filosofia, poesia, o que dizia minha avó, antes mal acompanhada do que só. Você precisa de um homem para chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu. Você lembra dessa música? Sei que você fez os seus castelos e sonhou ser salva do dragão. Desilusão, meu bem, quando acordou estava sem ninguém, né? E era uma música bonita, muito legal do Erasmo e tal, mas o Erasmo cantando, no fim, ele estava falando assim, ó, não tem tu, vai tu mesmo, é melhor você ficar comigo do que ficar sozinha. Como assim? Por que uma mulher não pode ficar sozinha, né? Quando que Marina, nos anos 80, né, canta essa música, tirando aquela parte do filosofia, poesia, o que dizia minha avó, ela vai direto pro você precisa de um homem para chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu. Ela desconstruiu a música. Ela destruiu aquela ideia machista que a música tinha, né? Então, de repente, um homem cantar com açúcar com afeto de um jeito super, né, se fazendo da mulherzinha que fica em casa e tal, pode ser super revolucionário, entendeu? E transformar. Então, ninguém está proibindo. Agora, o ponto que me deixou estarrecida foi o ataque que eu vi nas redes sociais, mesmo de colegas, assim, ou de outras áreas, né? Colegas, eu digo assim, no sentido de intelectuais mesmo. Psicanalistas eu não li nada nesse sentido, não. Mas, assim, a maioria homens, né? Algumas mulheres também e tal. Mas, assim, falando horrores, entendeu? Assim, né? Das feministas que tinham cancelado o Chico, que tinham censurado o Chico. Foi criticado, né? Assim. Sim, elas exerceram o seu direito de dizer que aquela música as feria por razões tais, tais e tais, né? E de fato, eu vou te contar, que é o que eu falo ali no texto também, que de uns tempos para cá começou a me gerar certo incômodo também, né?
principalmente daquele programa Mulheres na Pandemia, que eu pude escutar muitas mulheres durante o ano de 2020 inteiro, todo sábado, né? E mulheres de várias classes sociais, de várias regiões, de várias formações diferentes. A gente fica muito dentro da bolha, Eduardo. A gente fica convivendo só com gente branca, com gente da nossa classe social, aqui no caso de São Paulo, né, o sudeste do Brasil, entendeu? E a gente vai achando que isso é o mundo, sabe? Então eu fico achando super lírico o Chico, né, fazer uma espécie de uma brincadeira, uma caricatura dessa mulher, e na verdade isso fala de uma coisa da condição feminina também, de uma certa tendência, né, a essa posição de, né, de aceitar, que a gente estava falando no começo, de cuidar, de não sei o quê. E aí a gente entende as mil camadas, né, é, é, de lirismo que tem aí, né, de sensibilidade. Então, eu não sei se uma mulher que está lá, entendeu, de repente assim, o dia inteiro ralando, de verdade, Nessa né? posição, E o né, que a marido música lá olhando traduz. e ficar olhando as saias de quem vive pelas praias coloridas pelo sol, essa mulher que fala isso, ela é branca ou preta? Né? Porque se ela é branca, ela não está colorida, né? Pela praia, porque ela só fica dentro de casa trabalhando, não tem condição de ir na praia tomar sol. Né? Mas será que ela é uma mulher preta? Né? Fiquei pensando nisso também. Que mulher é essa que está falando isso? Que a Nara está ali dando voz, depois a Bethânia também, né? Aí o próprio Chico cantava também, se fazendo dessa mulher. Mas quando ela estava cantando, será que ela imaginava que mulher? Né? Então, será que essa mulher que está ali, né, enquanto o marido está na gandaia olhando a saia, né, e volta, e ele não quer saber se ela vai abrir os braços para ele ou não. Ela vai ser estuprada, ela vai ter que dar para ele de todo jeito. Os braços, as Entende? pernas, Será que como ela você consegue põe aí. achar bonito? Será que ela consegue alcançar esse lirismo? Entende? Será que a gente não tem que ter um pouco de empatia com quem são essas feministas que não tiveram? Porque elas foram acusar, assim, eu fiquei estarrecida com a violência. Esse bando de burra, essa gente que não consegue, esse feminismo horroroso, esse feminismo burro, que não consegue ver que tem isso aqui. Será que uma pessoa que está tão maltratada, que está sofrendo violência, né? Você sabe os números da violência doméstica no Brasil? No texto Sabe? você traz alguns, né, assim, bem impactantes, Né? por sinal. Será que a gente tem ainda que exigir que essa mulher consiga ter a nuance da sutileza da canção do Chico que eu tenho? Não porque ela é menos capaz que eu, ou menos sensível do que eu para arte, né? Mas pela condição que ela está, sabe? Assim, a gente tem usado muito esses termos, foi uma outra coisa que eu aprendi no Mulheres na Pandemia, né? A primeira Mulheres na Pandemia, eu falei, porque os corpos vulneráveis, as mulheres também estão vulneráveis, e não sei o quê. E eu lembro que acho que a nossa segunda convidada, se não me engano, falou, não são corpos vulneráveis, são corpos vulnerabilizados. Então a gente precisa começar a entender que as pessoas são racializadas, né? Mas isso não faz com que elas sofram menos o efeito do discurso racista. Não é porque a gente sabe que não existe raça do ponto de vista biológico que não existem pessoas racializadas pelo discurso racista. E E elas é uma sofrem esse construção papel. cultural como gênero, né? A mesma, exatamente. Então, a mulher não existe, voltando lá ao começo, né? Mas isso não significa que o discurso não tenha criado, o discurso binário e o patriarcado não tenham criado dois gêneros, né? E estabelecido uma série de atributos a esse gênero, né, chamado do segundo sexo. Por isso que eu acho muito interessante que o Lacan chame de mulher o tal do lado, que é o lado múltiplo, né? O lado aberto, o lado não todo, o lado que se recusa, o lado que resiste à colonização fálica. Esse lado Porque, ele faz questão de chamar de mulher. Eu falo assim, eu quero também uma sociedade, eu concordo, eu quero uma sociedade em que a gente não precise falar de preto e branco. mas por Eu enquanto quero, precisa, eu quero né? uma sociedade em que a gente não precise falar de homem e mulher, eu quero. Mas Só que precisa ainda. enquanto o feminicídio estiver nesse nível que está,
a gente não pode abrir mão do significante mulher ainda. Então, ele ter nomeado mulher, esse lado aberto, eu acho extremamente feminista da parte dele. E que é um conceito assim, muito interessante, porque é isso, é um conceito, né? Assim, ele não entende mulher apenas ali como sexo, né? Nasceu Não, mulher. É um não, entendimento muito mais amplo que isso, vai muito além, exatamente. né? Assim, Não, muito... qualquer corpo pode se inscrever ali. Ele fala textualmente isso no Seminário 20. Qualquer um pode se inscrever. E é inscrição, né? Inscrição no sentido de alguma coisa que é uma marca de gozo no corpo. Não é na eleição como a gente escolhe marca de detergente no supermercado. Ah, qual que eu tô... Sabe, ou roupa no cabeleireiro, ou mesmo essa coisa, né, do gênero, né, que tem a ver muito mais com o semblante. Né? Eu vou me vestir assim, eu vou me vestir assado, eu vou misturar os dois. Não é isso, é uma experiência de gozo no corpo, né? É uma marca no corpo, né? Que de alguma forma vai ficar ali como um registro de gozo, né? É, então, e isso é muito interessante, me parece, sabe? Nomear essa abertura, nomear essa multiplicidade, essa heterogeneidade, o lado hétero, justamente, né? De mulher, eu acho sustentar isso algo muito interessante, sabe? Então é Fernanda, isso, assim. Né? como é que você escuta, assim, como é que você, melhor do que escuta, como é que você maneja clinicamente mulheres, né, que você, né, atende aí na clínica e tal, e que trazem, assim, né, a experiência, né, de serem abusadas, violentadas da maneira mais abrangente aí que a gente possa dizer e entender isso, né? Como é que você maneja assim, um caso de violência contra a mulher? O que você pensa sobre o lugar da psicanálise nessa escuta e como é que fica a questão da orientação de mulheres que não conhecem dispositivos e assistência e a rede, né? Assim, estão nessa condição, né, de mulheres violentadas. Como é para você, assim, escutar do lugar de psicanalista, orientar ou não, assim, como é que fica o seu lugar de analista e essas orientações que essas mulheres precisam e muitas vezes não têm? O que você pensa sobre? Como é que você faz? Assim, com base na sua experiência mesmo, o que você pode contar pra gente? Então, Eduardo, assim, eu acho que na clínica, né, a gente não fica, quanto psicanalista, né, a gente não fica num lugar, assim, de orientar, né, não porque a gente não queira, ou que a gente não pudesse fazer isso, né, mas é porque a gente sabe que não funciona. Em que sentido? Quer dizer, não funciona em termos da análise, né? Se a gente quer oferecer uma análise para aquele sujeito, seja quem for, a gente tem que renunciar a essa posição, né? De orientação, digamos assim, de denúncia, né? Não que a gente, enquanto cidadão, enquanto, né, e mesmo enquanto psicanalista, ativista, a gente não possa, a partir do que a gente aprende na nossa clínica, denunciar discursos, né, opressivos, como a gente está fazendo aqui de alguma maneira. Mas ali, na singularidade do caso, né, a gente precisa, ao contrário, renunciar a isso, né, a essa posição, para a gente poder realmente escutar, né. E tem alguma coisa, acho que muito delicada aí, que é a questão vamos dizer assim, né, aonde que aquilo que vem do outro opressor engancha na neurose do sujeito, né? Ou na fantasia do sujeito. Então, esse é um dos pontos mais delicados, né, na condução de um tratamento, não é? Quer dizer, a gente poder dirigir a análise de modo a que o sujeito possa entrar em contato com a sua parte naquilo, né? Como é que o Freud dizia, né, para Dora, assim, qual que é a sua participação na desordem de que te queixas, né? Isso é extremamente radical, porque não tem nada a ver com culpa, né?
Não tem nada a ver com a questão de que quem seja vítima de violência, então agora vai ser o culpado pela violência. Nada a ver com isso, absolutamente, né? Violência é violência e tem pessoas que são vítimas de violência, sim. Mas a gente constata a dificuldade, muitas vezes, de sair desse lugar, né? Lugar de escravo é um lugar muito difícil, por incrível que possa parecer, estranho que possa parecer, mas veja, você tem muitas ofertas, não é, de discursos e de agentes, vamos dizer assim, sociais, que trabalham essa outra vertente, que é a vertente do vamos, se você quiser sair, eu te ajudo. Do denunciar, né? Denuncia, dá aqui sua mão, liga para o número tal, faz a ocorrência, vem aqui nessa ONG, né? Tem aqui proteção de testemunha, a gente pode fazer isso, né? Assim, claro, dependendo da região é mais precário, menos precário, né? Enfim, funciona melhor ou pior, Mas mas você está falando de uma escolha de um lugar, que ou é o de denunciar ou é o de renunciar, para ocupar um outro lugar, né? é isso, assim. A gente pode escolher isso, mas se a gente escolhe ser psicanalista daquele sujeito, você pode inclusive fazer isso em outro lugar, mas se você Como a gente está foi fazendo aqui, aqui, né? mas Isso. se você for, eu posso trabalhar numa ONG, se eu quiser, eu posso trabalhar numa ONG que acolhe mulher, posso fazer isso, eu posso ajudar Levar os instrumentos financeiramente essa psicanalísticos ONG, eu para posso. lá, né? Claro, agora veja, se eu com a minha analisante, seja na ONG, seja no meu consultório, com a minha analisante, eu preciso renunciar a isso e realmente escutá-lo, né? E Ocupar um outro lugar. eu te diria que se eu conseguir fazer isso, em algum momento ela vai sair. Por quê? E aí eu te digo isso, inclusive, com Freud. Porque o que Freud falava? O que uma psicanálise propicia para um sujeito? E isso para qualquer sujeito. Amar e trabalhar, não é? Ora, não me parece que Freud estivesse propondo um tipo de amor que escravizasse, né? Tampouco um tipo de trabalho que escravizasse. Então, parece que uma frase tão simples, essa amar e trabalhar, aliás, ela pode ser lida por algumas vertentes, inclusive como uma frase extremamente adaptativa, né? Então a gente vai produzir sujeitos bem comportadinhos, amando e trabalhando, né? Super ali adaptados à sociedade capitalista, né? Mas muito pelo contrário, porque de modo algum isso autoriza a dizer que é uma questão, amar e trabalhar o cara vai lá na empresa todo dia, bate o cartão, não é isso, né? Nenhum trabalho em que ele se coloque como escravo, escravizado, né? Melhor dizendo, voltando ao que a gente estava falando antes, né? Ninguém é escravo, a pessoa é escravizada, né? Então nenhum trabalho que escravize o outro ou que explore o outro pode ser aceito, digamos assim, né? A não ser que não haja realmente. Aí sim, então o sujeito, então ele vai se dar conta de que ele é vítima dessa escravização ou dessa exploração, e ele vai viver sabendo disso e tentando fazer alguma coisa com isso, porque não é que a psicanálise também vai resolver o problema do operário, né? Quem dera. Mas, no mínimo, ele vai ganhar consciência disso, ele pode transformar isso, por exemplo, numa luta política coletiva, né? Mesmo que ele precise do salário ali para pagar para poder sustentar a mulher do Kiko lá, do com açúcar com a fé, né? Agora, a mesma coisa com o amor, né? A psicanálise sustenta uma lógica do amor, né? Já que a gente está aqui na poesia, né? O incrível poema do Mayakovsky, traduzido pelo, não sei se é pelo Haroldo, né? Mas enfim, que o Caetano musicou, que diz para que não mais existam amor e serviço, né? Então, veja, né? Quer dizer, uma análise, ela necessariamente tem que levar, né, a um novo amor, né? Então, eu desconheço na minha clínica, pelo menos, mas eu acredito que na clínica dos colegas seja do mesmo modo, análises assim conduzidas, né, com seriedade, um trabalho realmente bem feito ao longo de anos, como a gente sabe que não tenha
possibilitado, né, que homens e mulheres tenham saído de amor e serviço, né, e podido sustentar novos amores. Agora veja, aí tem um ponto interessante. E isso eu também posso te falar, né? O preço que uma mulher tem que pagar para sair disso é mais alto, né? Então, às vezes, as mulheres têm que dar mais voltas, entende? É porque isso tem a ver com o contexto social em que estão inseridas, né? Então, para a mulher é diferente, certamente, Muitas vezes né? ela tem que reconstruir a vida econômica para ela conseguir fazer isso primeiro. Se uma mulher dependente financeiramente, por exemplo, do marido, para ela conseguir fazer isso, muitas vezes ela tem que esperar os filhos crescerem porque ela fica ali para proteger os filhos. E Muitas aí, vezes ela, né? Enfim, eu é vou por te aí. Vai. perguntar uma coisa assim, que você me fez pensar, e assim, essa precisa ser minha última pergunta pelo nosso tempo de Claro. gravação. Inclusive, eu vou pedir desculpas ao Felipe, que deixou uma pergunta ali que eu não pude fazer, e vou pedir ao Felipe que assim que a live estiver gravada, pergunte lá nos comentários, aí eu já peço a Ana Laura se puder responder lá pra gente. Claro, se ele Mas quiser me escrever em box também, pode escrever. legal. Então, eu ia te perguntar uma coisa, assim, vou te perguntar uma coisa, até a partir do que você está dizendo, assim, me remeteu a uma questão levantada por uma pessoa assim que eu orientei o trabalho de TCC, né? Foi uma orientanda, supervisionanda também, que ela levantou uma questão muito importante assim no trabalho dela, né? Ela escreveu sobre o machismo, né? É uma feminista militante aí e tal, escreveu um trabalho muito legal sobre o machismo, e ela colocava assim como que algumas mulheres colaboram, né, para o fortalecimento do machismo. Algumas, especialmente do lugar de mãe, né, ao reproduzir, né, uma cultura machista, uma educação machista, né, com e nos seus filhos, né? E aí a sua fala me remeteu assim a isso, né? O que dizer, né, dessas mulheres, porque elas também estão inseridas numa posição social, num contexto, enfim, mas eu não vou dizer, vou deixar para você responder. Como é que você pensa essas mulheres, assim, o que você diz dessas mulheres que acabam por reproduzir e fortalecer o machismo? Então, assim, eu acho que a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Eu acho que do mesmo jeito que não existe negro racista, né? Embora tenha negros que reproduzam o discurso racista, né? E opressor, também não existem mulheres machistas, né? Existem mulheres que reproduzem o discurso machista porque são sujeitos que estão aí. E é uma forma, vamos dizer assim, é um dos efeitos do machismo, não é? Do mesmo jeito que é um dos efeitos do racismo é produzir como que chamava, capitães do mato, né? Então, é um dos efeitos do discurso racista é produzir os capitães do mato. Um dos efeitos do capitalismo é produzir os colarinhos brancos, porque o que tem fazendo discurso que ajuda a sustentar o patrão, né? Lembra do colarinho branco, que é esse conceito, né, que foi criado, que é o pobre que se identifica com o opressor, né? E aí aquele um bando de menininho andando com aquelas gravatinhas, com aquela pastinha, achando que é empresário, né? Por isso que chamava colarinho branco, né? Existem mulheres que também, quer dizer, elas acabam, né, por efeito do discurso machista, elas acabam, né? Claro, mas veja, vamos voltar ao Com Açúcar com Afeto? Vamos voltar, né? Gente, eu vou ficar muito melhor se eu não tivesse feito tantos anos de análise na minha vida, eu não teria coragem de escrever esse texto, de colocá-lo publicamente. Por quê? Porque o que eles estão falando e eu me colocando, defendendo de alguma maneira, né? Dialeticamente, porque entendo as razões, né? Eu já falei aqui, mas então eu sou, como que é a música fala, outra música, né? Triste, louco ou má, né?
Quem quer ser triste, louco ou mal? Entende? Eu não quero ser triste, louco ou mal, ou burra, agora que falaram que também, né? Ou insensível, aquela que não, que fica, e não, sabe? Não, eu não quero ser isso, eu quero ser legal, eu quero ser alegrinha, né? Eu não quero ser louca, eu quero ser boa. Então, para eu ser aceita, eu tenho que comprar o discurso dominante, entende? Né? Que é o E que outra essa pessoa da canção Com Açúcar e Com Afeto faz, né? Que você retomou coisa, muito então, bem. mas se eu defender o Chico, se eu saber mais que homem, aí eu só aceito, inclusive, pelos homens, veja, pelos homens da minha classe social, né? O que os homens, mesmo os de esquerda, da nossa classe social, da nossa bolha, querem? Querem uma mulher inteligente, uma mulher descolada, uma mulher que seja a favor dos direitos dos indígenas, dos não sei que lá, contra queimar a Amazônia, e que coma, eventualmente coma comida vegana, e que não sei que lá, não sei que lá, mas que adoro ouvir com açúcar, com afeto, porque, sabe, fala de uma mulher que, na verdade, você falou, olha, gente, peraí, né? Tudo bem, é o Chico Buarque, a gente adora, ama, é o nosso maior ídolo do planeta e tal, mas realmente ele mesmo, feia, burra, não sei o que, agressiva, quem quer ganhar essa carapuça? Sabe, você fala assim, se eu falar isso, eu vou ser imediatamente colocada. Não é assim, é suja, é feia, é baranga, não depila as axilas, não raspa a perna, e daí também, né? Se não depilar e não raspar, mas assim, é isso, né? Então você é classificada ali, você é uma feminista, você não é uma mulher delicada, né? Você não é uma mulher, enfim, Não é bela, tudo que recatada e do lar. não é bela, recatada e do lar, então, né, na cama deve ser uma desgraça, deve cheirar mal, né, se bobear, vai me dar um karatê na hora da transa, não vai querer ficar ali bonitinha se fazendo de objeto para mim. Sei Goza lá o de que um se jeito que passa eu não na sei fantasia lidar. desse povo, né? Sei lá o que vai passar na fantasia desse povo. Então, quem quer vestir essa carapuça, entende? Então, é compreensível, sim, que as mulheres. E reproduzir na criação, bom, claro, né? A gente está falando de uma determinada estrutura familiar, né? E olha, eu vou falar uma coisa meio controversa. Eu sei que a gente já está no fim, isso dava Mas para não outra pode ter live. medo dos paradoxos. Vamos lá. Isso não é. Não, mas eu digo assim, é porque esse aí já abre um outro capítulo, né? Que é a questão da maternidade também, né? A Elizabeth Badinter, que eu citei no começo, ela fala muito isso, a gente toma cuidado com as pautas. Essa pauta agora, né? Lógico que a gente tem que defender parto humanizado, a gente tem que defender, tem que lutar contra a violência obstétrica, tudo isso pelo amor de Deus, né? Ou das deusas, como eu costumo falar. Mas, mas daí a gente dizer que a mulher tem que ter o parto natural, coisa que eu sempre digo que não existe, né? Porque parto humanizado é uma coisa natural, que eu saiba, somos seres de linguagem, né? Então já estamos desnaturalizados, não importa se você pare de cócoras ou de, né? Mas aí fica essa coisa, eu já vi assim, pessoas indo a um extremo, inclusive colocando em risco, entendeu? E outra coisa assim, independente, e experiências incríveis também, maravilhosas, que legal, né? Tive meus 2 filhos de parto normal, não natural, mas que se chamava na época de parto, né, normal, não fiz cesárea e tal. Mas assim, fica uma coisa de que tem que sofrer, tem que doer, e daí não pode tomar anestesia. E aí tem que amamentar, e daí é livre demanda. Aí eu falo, gente, para uma lacaniana ouvir livre demanda dói na orelha, né? Porque a gente, desde o grafo do desejo, sabe que a demanda não é livre. Por estrutura, né? E que toda relação tem que ser consentida, consentimento, desde bebê, né? Então, assim, como assim o bebê vai pegar seu peito na hora que ele quiser, né? E bebê, criança, depois, às vezes, até criança que já está. Assim, tem umas coisas que e a Elizabeth Badinter, ela diz isso, assim, gente, cuidado, né? Cuidado que isso, de repente, é um retorno do patriarcado pelas portas dos fundos, que deixaria Simone de Beauvoir sem o turbante dela, de tanto que ela arrepiaria os cabelos,
de É porque querer ali de tem um novo corpo, né? Ali reduzir tem a um mulher corpo de uma à mulher, né? totalidade inteira, aos seus atributos bio. E as mulheres trans? E as mulheres trans que não podem amamentar e não podem parir, né? Elas são menos, não podem. Voltamos a. Olha como Lacan é danado quando ele fala de função materna. Né? Porque não tem nada a ver com teta, não tem nada a ver com canal vaginal, né? Então, uma mulher trans pode ser mãe, e ela não vai amar mais, e um casal homoparental, onde que dois homens adotem um bebê e que não vai dar o peito, isso não quer dizer que o bebê vai ter qualquer problema porque não mamou no peito do pai. Gente, pelo amor de Deus, das deusas. Porque aí tem uma mãe também, né? Se essa função foi É exercida uma por um dos dois função, por deles. favor. É uma função, né? Então, É, é muito assunto, viu? essa questão do corpo da mulher precisa ser considerado, né? Assim, tem um corpo ali, né? Essa coisa da livre demanda do bebê, né? Assim, esse termo usado é uma coisa muito importante. Na verdade, toda essa coisa da mãe aí, né? Assim, é um assunto à parte, né? Fica É, aí, né? Pra gente, de repente, conversar em outro momento sobre isso, né, gente? esse é um outro Essa é assunto. a Ana Laura Prates, mulher, psicóloga, escritora, autora, editora, psicanalista, Dona de casa. feminista, dona de casa, mãe. Olha, muito obrigado, Ana Laura, sua contribuição aqui, assim, ímpar, né, e difícil de adjetivar aqui, assim, muito obrigado mesmo. Eu aprendi muito te ouvindo do seu lugar de fala, né, e estou aqui para aprender e estou saindo satisfeito, assim, de que Eu que aprendi muita agradeço. coisa, né. Quero te agradecer muito pelo aceite, né, do convite, por essa troca aqui, assim, leve, gostosa, descontraída, assim, foi um papo gostoso mesmo, foi muito bom estar com você. Ah, tem que Espero que ser a gente assim, né? tenha. Senão, quem não Hã? sabe brincar não desce no play, né? Ó, Mas é o seguinte, eu queria, depois que você sorteasse um livro meu também, você falou que ia sortear um livro de alguém aí, que deixa à bacana! disposição, depois no próximo aí você sorteia. Claro, e então a gente faz assim, ó, Feminilidade e experiência vou fazer psicanalítica. aqui, ó, na presença de 30 pessoas, eu vou fazer um convite ao vivo, que aí fica mais difícil de você negar. Eu sorteio o livro e a gente faz uma live para sortear ao vivo e falar sobre o assunto do livro, Opa, né? O que tá você legal. acha? Tá Então, ótimo, tá ótimo. a gente faz a divulgação do sorteio, abre um tempo aí, né, para que o pessoal possa, né, seguir aí as regras do sorteio, e depois a gente faz uma live, sorteia ele ao vivo e fala sobre o assunto do livro aqui com o pessoal. Tá legal? Joia, Muito combinado, gente. obrigado, um Obrigada a grande você, beijo foi um para prazer. você, Beijo obrigado a para vocês, todos que estão aí cuidem-se. com a gente até o final, né? Fiquem ligados aí para a programação, né? Quem entrou depois assista lá no início do vídeo, eu falei um pouquinho sobre o que a gente tem planejado para esse mês. E vamos estar agora acrescentando a Ana Laura Prates nessa programação para o sorteio desse livro. Tá joia? Joia. Muito Um obrigado, beijo, viu? até mais. Um Tchau, tchau. beijo a você e a todos. Tchau, tchau.